Bom dia, irmãos. Assim, graça e paz. Fazer igual na salinha dos meninos pequenos. Quando você dá um bom dia, todo mundo responde, bom dia. Né? É porque às vezes aqui da frente a gente não ouve direito. É só isso. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, somos gratos a Ti pelo que o Senhor a maneira como o Senhor já tem nos abençoado hoje pela manhã. E oramos mais uma vez, rogando a Ti a Tua bênção para esse tempo que teremos juntos, para que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, Senhor, para que possamos meditar algumas coisas e, se aprouver o Senhor, o Senhor possa nos ensinar alguma coisa na medida que cada um precisa, Senhor. Então, que o Senhor possa nos dar um bom caminho nesse tempo agora. E a oração que fazemos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, nós já temos meditado há algum tempo e podemos já falar assim, né? Dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqueles irmãos que moravam na cidade de Corinto, que hoje se situa lá na Grécia, cidade de gentios, né? E uma nova fronteira que Paulo iniciou ali naquela cidade, com muitos desafios, como foi em todo lugar, nem em Jerusalém foi diferente, né? E já fizemos uma longa introdução em que Paulo lembra a graça que foi dispensada ali para os nossos irmãos, obrigado, os nossos irmãos de Corinto. Eu, inclusive, por pouco eu não abri um novo parênteses ainda antes de entrar aqui nessa questão das divisões que estavam acontecendo em Corinto, porque de fato me impressiona a misericórdia da parte do Senhor para tratar com os coríntios. A gente sabe, pelo que a gente está lendo aqui, que era um povo de dura cerviz, um povo de um coração que necessitava muito da transformação, de uma ação contínua do Espírito Santo. Né? E Paulo, a maneira como Paulo vai tratar com eles é de fato uma lição para nós. Né? Eu pensei em talvez entrar por um caminho que não vou fazer, mas um caminho da empatia evangelística, algo nesse sentido. Né? Porque nós podemos facilmente desistir daqueles que já se encontram distantes dos caminhos do Senhor, ou daqueles que professam conhecê-lo, mas andam por caminhos tão tortuosos que às vezes falta em nós esse sentimento de empatia, né? E Paulo, ele entra por um caminho assim. Não confundamos, viu, irmão? Empatia não é passar pano, né? Como a gente diz no popular, né? Paulo foi muito firme nas questões que ele tratou com os coríntios. Muito firme, eram questões muito sérias, né? Paulo aplicou disciplinas duras, sugerindo dura disciplina para tratar com as questões ali. Mas ele o fez na condição de que aqueles eram o povo de Deus. Né? Então, Paulo já sabia, o Espírito Santo, ele mesmo, já tinha falado com Paulo, toda vez que eu venho aqui, eu acho que eu repito isso. Né? Eu tenho gente nessa cidade, tem povo aí. Desiste não, Paulo. Permanece firme, fala, não te cales. Né? O que isso significa? Significa isso. Quem é Paulo? Quem é Paulo para dizer
ou para não fazer o que o Espírito Santo tá falando e desistir daqueles. Quem é Paulo para dizer, com esses aqui não, isso aqui não tem jeito. Esses aqui, não, esse aqui demais, aqui não tem condição de tratar com esses. O irmão T.L.C. Sparks, ele medita um pouco sobre isso. E ele vai dizer algo semelhante a isso, né? Fala, olha, como seria possível Paulo escrever uma carta falando que se relacionasse intensamente, né, com o seu ministério, né, com o testemunho, sem partir do princípio que aqueles a quem ele estava escrevendo, eles já tinham sido alcançados pelo amor de Deus. Como que Paulo poderia fazer isso se não fosse por essas bases? E a gente vê isso claramente, Paulo reconhecia isso. Paulo reconhecia isso. Toda essa introdução aqui, a gente viu isso, né? Então, Paulo, ele entra por um caminho que não era um caminho de desprezo, mas um genuíno desejo de restauração, né? O irmão T.L.C. Sparks, ele fala uma outra coisa também. Ele fala assim, olha, nós nunca chegaremos a qualquer objetivo reconhecendo apenas o estado deplorável que as pessoas se encontram, brandindo uma espada de condenação e ameaçando o próximo com ela. E ele ainda diz, um pouco mais para frente, combate-se inutilmente, despedaça-se, mas não se edifica. Acho que Paulo entendeu isso. Agora, irmãos, o irmão falou aqui em condenação. De novo, não vamos confundir condenação com disciplina. Disciplina é importante. Disciplina é fruto do amor. Disciplina o pai que ama o seu filho, disciplina. Deus nos ama, Deus nos disciplina. Pode doer, nós podemos espernear, disciplina é algo relevante. Tá certo? Eu faço essa observação, né? O cuidado que nós temos que ter é com o desprezo, é a condenação, é um sentimento de superioridade. E nós vamos ver que a maneira como Paulo trata com eles, eu creio que foi uma maneira desprovida desse tipo de sentimento, né? Paulo, quando a gente lê aqui, já no versículo 2, aqui do primeiro capítulo, não estou voltando não, irmão, é só para contextualizar. Aqui vai dizer, na segunda parte, no meio, chamados para ser santos, com todos o que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso. Então, Paulo, logo no início, ele já sinaliza isso para os coríntios. Esses mesmos que Paulo começa, aqui no versículo 10, a tratar das confusões, das divisões, das discussões que estavam tendo entre eles. Então, Paulo está dizendo, olha, isso na minha versão super contemporânea, né? Falou assim, peraí, quem que vocês pensam que é? Estão achando que a obra que o Senhor fez é só aqui? Não, o Senhor fez uma grande obra aqui nesse lugar, mas o Senhor também está fazendo em outros lugares. E Ele é Senhor nosso e deles. Então, Paulo já traz por um caminho cristocêntrico. Então, Paulo já começa a tratar por aí, logo na introdução, né? E isso, irmão, precisa, quando nós lemos todo o restante, né? E aqui Paulo, a partir do versículo 10 até o final do capítulo 4, basicamente, Paulo vai tratar de um assunto, do assunto das divisões, né? Das discussões que estavam acontecendo lá entre os irmãos de Corinto, né? E nós precisamos ter isso em mente. Porque aqui não é uma questão de descobrir quem estava certo, quem estava errado. Aqui não é uma questão de ver quem ganhou nessa disputa aí. Quem ganhou? Não importa, né? Quem ganhou, quem perdeu, todo mundo perdeu. E a verdade é essa. Não, parece uma brincadeira,
talvez eu não tivesse que ter feito, mas é isso mesmo. Ninguém ganhou, ninguém ganha com essas disputas. Nem quem está certo, nem quem está errado, porque é uma vergonha para o povo do Senhor, é um péssimo testemunho quando essas questões acontecem, e elas acontecem. Então, alguns princípios, antes da gente abordar, eu queria deixar bem claro para os irmãos. Paulo está tratando com irmãos que foram alcançados pelo amor de Deus. Perfeitos, longe disso, mas é povo de Deus. O Senhor, que é Senhor nosso, era Senhor deles também, era Senhor dos que estavam lá na Tessalônica, era os que estavam lá em Filipos, os que estavam em Jerusalém. O Senhor era e é Senhor sobre todos esses. Então é nessa perspectiva que nós temos que encarar assuntos difíceis, né? E é nessa perspectiva que o Senhor trata, porque às vezes, se dependesse de nós, a nossa justiça falha como ela é, nós certamente iremos, ou ia acontecer duas coisas, ou o peso da nossa mão ia ser muito leve, ou ia ser demasiadamente pesado. E só o Senhor, só Ele, só o Espírito Santo de Deus consegue tratar conosco na medida certa. Qual que é a medida certa? É a medida que nós precisamos. Qual é essa medida? Eu não sei. É o Senhor que sabe. O Senhor vai usar, pode até nos usar para contribuir nesse processo de exortação, de admoestação, processo disciplinar, né? E aí todos vão precisar ser movidos pelo Espírito Santo para tratar essas coisas da melhor maneira. E Paulo foi usado pelo Senhor para tratar dessas questões entre os coríntios. Então nós estamos combinados que esse é um princípio fundamental. Quando nós começamos a lidar com o que estava acontecendo aqui nos Coríntios, quando nós lemos aqui no versículo 10. Vamos ler aqui, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Vamos ler só isso aqui por hora. Então Paulo vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, eu de Cristo. Vamos parar por aqui, né? Muito já se discutiu a respeito disso que estava acontecendo e quais seriam essas razões. Antes de entrar em um pouco de detalhe, eu gosto de abrir parênteses, os irmãos já devem ter percebido. Mas o parênteses é pertinente, né? Há algumas tradições que interpretam o que está acontecendo lá em Corinto. Que divisões são essas? Será que Paulo, Pedro, Apolo, será que Cristo estavam contribuindo com essas divisões? O que estava acontecendo? Então, uma das tradições vai dizer que essas divisões, elas eram divisões teológicas. Então, quando eles vão falar os de Paulo e de Pedro, talvez, né, os que defendem essa posição, e quando eu digo assim, eu não estou querendo dizer que eu discordo ou concordo, eu só estou apresentando um pensamento, né? Então, que talvez essa questão, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, né, que é Pedro, talvez reflete o famoso debate de Antioquia, naquela questão dos judaizantes, que Paulo menciona isso quando ele escreve aos Gálatas, lá no capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha lá. Lá no capítulo 2, no versículo 11, Paulo nos revela o seguinte: quando, porém,
Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com alguns gentios, ou comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pelaquela dissimulação deles. E no versículo 14, Paulo vai falar assim, olha, eu disse a Cefas, eu falei na cara dele, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como os gentios a viverem como judeus? Então, Paulo conta aqui, né, na carta aos Gálatas, essa desavença, essa disputa que ele teve com Pedro. Então, alguns irmãos entendem que essa questão aqui pode ter se refletido em Corinto. A questão é que quando nós lemos tanto em Atos 11, que vai mostrar que Paulo, Barnabé, eles subiram a Jerusalém, eles estavam ali em Antioquia, naquele tempo que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, né? Está retratado ali em Atos capítulo 11. Mas também, Atos capítulo 14 e 15, a gente vê que houve um problema sério ali também entre os judaizantes, e numa época que foi muito difícil para Paulo, né? Porque quando ele estava ali naquela região de Antioquia, Icônio, Listra, judaizantes, os judeus, né, reagiram com muita força. Paulo foi dado como morto ali. Foi ajudado pelos seus discípulos, tiraram ele da cidade, e foi uma perseguição muito grande, né? Quando ele volta para Antioquia, alguns judaizantes, eles aparecem lá e começam a dizer, olha, para que vocês sejam salvos, vocês precisam circuncidar. Para que vocês sejam salvos, vocês precisam observar a lei. E Paulo e Barnabé quebraram o pau. Houve grande contenda, muita discussão a esse respeito. De maneira que a solução que eles entenderam, falaram, vamos então para Jerusalém, vamos lá encontrar com os apóstolos que estão lá, com os presbíteros que estão lá em Jerusalém, vamos discutir essa questão. E assim acontece, eles vão para Jerusalém, e lá eles explicam o que está acontecendo. É interessante que lá Pedro faz um discurso que está bem alinhado com o que Paulo estava pregando, que é a graça do Senhor, ela atingiu tanto os judeus quanto os gentios na mesma medida, né? Então não haveria outra coisa que precisasse ser feito para que se justificasse a salvação. Quem justificou-nos, quem estava justificando-os, era a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, obra de graça. Então, aquilo termina com o que a gente chama hoje o Concílio de Jerusalém, né, a respeito dessa questão. Então, os apóstolos, eles não fazem nenhuma restrição nesse sentido, né? Eles só recomendam algumas questões, afastar dos ídolos, né, da promiscuidade, etc., e eles então encomendam que essa carta fosse levada lá de volta a Antioquia. O que se discute é se aquilo que Paulo falou a respeito dessa disputa aqui com Pedro, quando que isso aconteceu? Isso foi depois? Será que Pedro recuou depois do que aconteceu em Atos 15? Ou isso foi antes? Eu não vou reproduzir aqui para os irmãos os argumentos de ambos os lados, né? Porque ambos têm pontos interessantes, né? O que me convenceu, assim, é que o que Paulo está retratando aos Gálatas aconteceu antes, no tempo de Atos 11. Inclusive lá, quando alguns profetas se dirigem para aquela região, e ao Ágapo, ele está lá, um profeta, e ele fala, olha, vai haver grande fome na terra.
Então, Paulo, Barnabé, os outros ali, eles recolhem recursos, né, para levar para os irmãos da Judéia, e eles vão para Jerusalém. Né? E aqui Paulo, em Gálatas, ele menciona que ele foi para Jerusalém após uma revelação. Né? Então, são algumas coisas que parecem encaixar melhor. Né? Eu estou falando isso porque essa carta que Paulo escreve, ela provavelmente, né, ela foi escrita entre os anos 48 e 55, então um período gigantesco, né? Mas eu sou entre aqueles que é o período mais antigo, seria ali mais para o início. E Paulo teria escrito quando ele visitou aquela região do sul da Galácia, porque são essas duas teorias. Se os irmãos que Paulo está escrevendo estão no norte da Galácia, então a carta se encaixaria melhor num tempo posterior. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu entendo, irmãos, que quando Paulo, então, escreve para Coríntios, que mais ou menos ali no ano 55, né, essa questão, para mim, ela já estava definida. Essa questão que aconteceu com Pedro, isso ficou num passado e já foi muito bem contornado lá em Jerusalém. Né? Paulo, ele não menciona outra coisa para frente a respeito disso. Né? Então eu dei essa volta toda para mostrar o que se fala a respeito dessa pendenga lá entre os coríntios, que talvez tivesse relacionado com essa disputa. Né? Interessante que Barnabé, de certa maneira, ele também se equivocou, né? Porque ele também caiu nessa armadilha dissimulada, né? Daqueles que estavam pregando que a graça não seria suficiente ali para os gentios, né? Que eles teriam que não sei como a gente poderia falar, né? Mas se tornar judeus, né? Pela circuncisão e observação da lei. Não parece ser a ênfase, né, da carta que Paulo escreve para os Coríntios. Um outro ponto também que está inserido também nessa questão das divisões teológicas seria a questão de Apolo. Né? Seria uma ênfase do evangelho, mas na sabedoria, né? Com a ênfase na sabedoria do evangelho, algo bastante humano. Né? Eu volto nisso um pouquinho mais para frente. Né? Então, seria uma questão teológica pegando essa questão de Apolo. E os de Cristo? O que a gente faz, o que se diz a respeito disso? Né? E alguns entendem que esses que diziam que era de Cristo, talvez eles não se alinhassem com nenhum dos grupos, mas eles não eram menos sectários que os outros. Por quê? Por causa do que seria, né, por causa talvez do que eu mencionei no início. Né? Do que eu mencionei no início. Porque aqueles caminham e pensam de uma maneira diferente de mim. Então eu não tenho parte com eles. Talvez esses tenham caído nessa armadilha. Então, divisões teológicas seria uma opção. Né? E não precisam ser opções mutuamente exclusivas, ou se tem que ser uma coisa, tem que ser outra. Não, pode ser um pouco de cada coisa, irmãos. Né? Um outro ponto que também se discute é se essas divisões elas não eram sociológicas. Né? Se os irmãos se lembram, eu cheguei a comentar com os irmãos que lá na cidade de Coríntios, algumas pessoas que eles eram chamados assim de patronos, que era gente que tinha muitos recursos, tinha casa grande, eles ajudavam pessoas e essas pessoas viviam na órbita deles, no sentido que elas também contribuíam com o que eles precisavam, limpeza de casa, né, com as questões de cozinha, com questões, sei lá, com quaisquer questões. Essas pessoas então retribuíam essas ajudas, eram chamados patronos, né? E talvez haveria, então, essas disputas nas casas. Né? Então, um grupo do fulano de tal que se reúne ali naquele lugar, outro grupo que se reúne lá naquele outro lugar. E
mas são especulações a respeito um pouco do que a gente conhece da sociedade dos coríntios, né? Quando a gente chega um pouco na frente, lá em 1 Coríntios, ali nos versículos 18 a 22, a gente vê que há um problema nitidamente sociológico de cunho, vamos dizer assim, financeiro, né? Porque Paulo vai dizer, olha, estou ouvindo dizer aí que tem uma divisão entre vocês quando vocês reúnem para partir o pão. Porque tem gente que chega, come bastante, tem gente que chega e não tem o que comer. Né? Lembrando que eles se juntavam para fazer uma refeição, assim como os discípulos fizeram, os discípulos de Jesus, e aí, então eles partiam o pão juntos. E Paulo os critica por isso. Paulo menciona essa como sendo uma divisão entre eles. Paulo não menciona os slogans naquele período lá, que de repente a gente volta lá em outro momento. Paulo não menciona os slogans. Ali parece uma questão global. Né? Parece uma questão global. Não parece necessariamente ligada a esses pontos que Paulo, aqui nos capítulos 1, 2, 3, 4, Paulo está tratando. Né? Ah, Marcelo, então a gente pode falar que não é? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pode ser um reflexo disso, pode ser isso também, né? mas não necessariamente. Né? Uma outra questão que se discute é o que Paulo menciona ainda no primeiro capítulo aqui no versículo 13, um pouco para frente, que é a questão do batismo. Né? E aí esse ponto ele também é considerado que talvez fosse uma divisão sociológica. Em que sentido? Né? A gente volta daqui a pouco, mas talvez os grupos estivessem refletindo o fato de terem sido batizados por algum líder, alguém que entre eles ministrou a palavra, eles creram no Senhor, esse alguém os batizou, e aí havia aquela ligação daqueles que foram batizados por Paulo, aqueles que foram batizados por Apolo, aqueles que foram batizados por Pedro, não sei se, né, a gente não tem menção disso, né? Mas e os de Cristo? Como que a gente faria? Né? Então, Paulo aqui nos versículos 14 e 15, Paulo ele trata com bastante firmeza essa questão. E ele fala, olha, dou graças a Deus, porque eu batizei muito poucos entre vocês, muito poucos, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Então, Paulo ele já se irrita. Eu percebo uma irritação, a gente pode falar uma irritação santa da parte de Paulo, mas ele se irrita porque Paulo estava tentando trazer os irmãos de Coríntios para um outro nível. E nós precisamos, irmãos, entrar nesse mesmo nível. Paulo estava tentando nivelar, e aí nós precisamos nos nivelar pela cruz de Cristo. Paulo estava tentando tirar essa ideia de hierarquia, de outro assumindo um lugar que não é dele, e que sim de Cristo. Né? E nessa questão de batismo, Paulo ele fala muito claramente a esse respeito. Né? Interessante que essa retórica que Paulo fala aqui no versículo 12, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de César, não aparece mais para frente. Eu digo, claro, vai aparecer ali no capítulo 3, se não me engano, mas não aparece mais para frente, quando Paulo vai tratar de outros problemas. Né? Então, Paulo, quando ele olha aquilo ali, ele fica indignado, ele não fica satisfeito. Né? Ele não fica satisfeito. No versículo 13, ele vai falar, não, por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizado em nome de Paulo? Você vê que Paulo se referindo a ele mesmo na terceira pessoa. Na terceira pessoa.
Porque aqui você pode trocar Paulo e colocar qualquer um outro. Por acaso foi Apolo que morreu por você na cruz? Né? Por acaso foi Pedro? Ah, mas está porventura Cristo? Porque de fato foi Cristo que morreu por você na cruz, mas porventura ele está dividido? Então Paulo parece uma irritação, né, por uma questão que é muito fundamental, e Paulo chama a atenção deles firmemente. E lá na frente, lá no capítulo 4, quando Paulo está trazendo o fechamento daquilo que eu acho que é o mais relevante nessa questão do que de fato está acontecendo lá. Porque, irmãos, eu espero deixar claro para os irmãos isso ao longo da nossa conversa aqui, não só hoje, mas nesse sentido que o mais importante não é entender exatamente o que estava acontecendo. O fato é que estava acontecendo. E tudo aquilo que Paulo traz como tratamento para ir, as correções que Paulo faz, os caminhos propostos por Paulo para que não haja nenhum tipo de ensoberbecimento um contra o outro, para que eles aprendessem a cada um considerar o outro como superior a ele, né? Isso é que é o mais importante. Então, quando Paulo chega lá na frente, né, Paulo ele vai dizer assim, olha, tem um contexto imediato, mas eu acho que a gente pode expandir. Paulo vai falar assim, olha, isso que eu estou falando para vocês não é para envergonhar vocês. Eu falei assim, mas eu estou com vergonha, né? Eu estou lendo aqui, eu estou com vergonha. Mas talvez não seja essa vergonha que Paulo está dizendo. Talvez seja um embaraço no sentido assim, puxa vida, nós não temos cura, né? Nós não temos salvação. Paulo falou assim, não, o meu objetivo não é esse, porque eu estou admoestando vocês como um pai que admoesta um filho amado. Paulo fala assim, usando essa expressão, né? Um pai que admoesta um filho amado. E depois nós vamos ver como Paulo vai falar, então, como devem ser os dispenseiros. Paulo, ele não, em momento algum nesse período, ele faz críticas a nenhum dos irmãos que foram citados, né? Então a gente pega Apolo, por exemplo. Apolo é citado lá em Atos capítulo 18. A gente já falou muito de Apolo aqui, né? Atos capítulo 18, se a gente olhar lá nos versículos 24 a 28, a gente vai descobrir quem que era Apolo. E é interessante que o testemunho que é dado a respeito de Apolo é muito positivo. Tanto por Lucas em Atos, quanto por Paulo em Corinto. Que, aliás, Apolo é um dos poucos que Paulo cita de uma maneira mais direta na carta, né? Então vai dizer que Apolo era um pregador eloquente, cheio do Espírito Santo, né? E que eu acho que é importante e interessante o que ele pregava. Apolo pregava que Jesus era o Cristo. E olha, quando Paulo inicia a sua caminhada já na terceira viagem, Paulo está lá visitando aquelas regiões ali da Ásia, ali no início, talvez nem lá ainda. Apolo aparece lá em Éfeso, né? E que ele encontra lá com Priscila e Áquila. E Apolo vai pregar lá na sinagoga de uma maneira poderosa. Isso impressiona Áquila e Priscila também. E eles sentam com Apolo. Falam, não, deixa a gente compartilhar com vocês o que Paulo já compartilhou com a gente. Então eles trazem ainda um complemento importante, porque Apolo falava de uma maneira muito firme, conhecendo Jesus até o batismo de João, né, até o batismo. Apolo ainda não conhecia tudo aquilo que foi revelado a Paulo. E, diga-se de passagem, era muita coisa, né, irmãos? Muita coisa. Então, eles sentam com Apolo, porque vamos conversar aqui. Eles apresentaram para Apolo, e Apolo tinha o desejo de ir para a região da Caia, onde fica Corinto. E eles, não, estamos juntos, vamos orar. Ele foi enviado e ele foi estar lá entre os irmãos de Corinto. Então, Paulo, quando chega em Éfeso, Apolo já tinha ido para Corinto. Quando Apolo chega em Corinto, Paulo já tinha passado por lá, porque Paulo passou lá na sua segunda viagem. Tá certo? Só para os irmãos se localizarem no tempo. Então, não parece
que houve ali uma disputa teológica. A gente pode voltar nisso quando Paulo começa a explicar essas questões do Evangelho, ele vai falar isso muito claramente. Não parece que houve uma disputa, senão algo complementar. E não havia disputa. Me parece, irmão, que a gente pode descartar de uma maneira clara que não houve disputa entre estes. Que eu acho que isso é muito importante a gente considerar. Então, quando a gente vai pensar em Pedro, né? Quando Paulo, ali no capítulo 9, Paulo cita Pedro, cita Barnabé de uma maneira assim, meio de passagem, mas de uma maneira que, se ele está escrevendo para os coríntios, parece que os coríntios conheciam Pedro. Não sei se pessoalmente, mas dá a impressão que sim. Porque Paulo vai falar assim, peraí, mas será que só eu não tenho direito de viajar com uma mulher irmã, talvez esposa, né? Nessas viagens missionárias, será que só eu não teria de dizer como Pedro faz, como Barnabé faz? Então, Paulo fala de uma maneira positiva e de uma maneira, numa questão muito, vamos dizer assim, pragmática, né, dentro do assunto que ele está tratando ali, no capítulo 9, o que dá a impressão que, de fato, os coríntios conheciam Pedro, né, e também conheciam Barnabé. Mas, de novo, não parece ter sido uma questão teológica. Paulo poderia ter aproveitado, assim como ele fez quando escreveu para os irmãos lá da região da Galácia, aproveitado e falar, puxa vida, e Pedro, hein? Continua falando essas questões dos judaizantes aí, né? Está errado isso. A graça do nosso Senhor basta. Paulo não menciona isso. Eu creio que nesse tempo aqui, Pedro já tinha sido restaurado. E Barnabé também, daquele entrave, né, daquela contenda que aconteceu entre eles no passado. Né? Então, entre aqueles que se diziam de Cristo, às vezes me passa na cabeça aquele cenário lá na sinagoga, quando o Senhor Jesus vai falar sobre isso, né? Que entra lá um fariseu e tem lá como é que chama? Um publicano, né? Destroçado, reconhecendo a sua situação pecadora, né? E o fariseu ora com aquela altivez, né? Senhor, graças te dou porque eu não sou como aquele publicano. Então, eu tenho a impressão que Paulo põe aqui todo mundo no mesmo balaio, né? Naquilo que está equivocado nessas questões que ele está discutindo. Né? Então, Paulo, quando ele se dirige a eles, ele nem fala só, o pessoal que é de Cristo aí, 10, o pessoal que é de Paulo aí, tá tudo certo, né? Então, Paulo alivia ali para os de Paulo e alivia ali para os de Cristo. Agora vamos tratar aqui com os de Pedro e de Apolo. Né? Não, isso não acontece, irmãos. Isso não acontece. E eu acho que é muita misericórdia da paz do Senhor conduzir o Espírito, né? O Espírito Santo conduzir Paulo para trazer essa riqueza para nós aqui. Porque nós muito facilmente caímos nesse tipo de armadilha, esse tipo de sectarismo. Né? Então aqui, no capítulo 1, né? Mas no versículo 10, Paulo, de cara, ele vai falar para os irmãos, olha, rogo-vos, irmãos. Rogo-vos, irmão. O que significa isso, irmãos? Isso é uma súplica, um clamor. Você acha que alguém altivo, alguém cheio de si, alguém que está fazendo um favor para eles, né? Para estar lá, sabe que ele se dirigiria a eles dessa maneira? Alguém pode dizer, e faz algum sentido, a formalidade, né? Às vezes, da carta, né? Nós vivemos tempo de tanta banalização na escrita, tanto desprezo, né, pela formalidade das coisas, que talvez Paulo estava só sendo formal da maneira que todos eram. Né? Mas eu creio que não. Eu não creio que essas coisas são por acaso. Porque um rogo é uma súplica. E ele fala, irmãos. Paulo ali coloca todo mundo no mesmo nível.
No mesmo nível. Precisamos, irmão, nos nivelar na cruz de Cristo. Apesar desse grupo complicado, Paulo suplica a eles. Irmãos, Paulo falando a todos eles. Irmãos, isso nivela a todos, né? E ele os admoesta como filhos. Nesse mesmo versículo, quando a gente vai ler, olha, eu rogo em nome do Senhor Jesus. Não é nem meu nome, não é em nome de Paulo. Fui eu que morri na cruz por você, não fui eu que vocês não batizarem meu nome. Né? Não fui eu. É Cristo. É Cristo. Então Paulo traz isso, olha, vocês estão entendendo? Irmãos, vocês estão entendendo? Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Roga a vocês o quê? Que faleis todos a mesma coisa. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Mesmo. O que Paulo está falando aqui, irmãos? De unidade, irmãos. Paulo está dizendo para eles, pessoal, vocês não estão entendendo. Esse corpo, ele é único. Vocês aqui, os outros lá de outra cidade, entre todos esses que o Senhor, esse que nos salvou eles também. É Senhor nosso, é Senhor deles também. É esse o nome que importa. É esse o nome que importa. Eu suplico a vocês, mesmo. Agora, claro, quando Paulo vai tratar de unidade, ele não vai falar necessariamente de quê? De uniformidade. Então, claro, quando a gente chegar um pouco lá para frente, lá nos capítulos 12, 13, 14, fica muito claro que o Paulo faz essa diferenciação, né? Então, é a unidade na diversidade. Né? Mas a unidade que Paulo está falando aqui é nós todos, os coríntios todos unidos em quem, irmãos? Qual que é a base? É Cristo. Os dons, serviço, funções, boca, nariz, pé, não importa quem sejamos no corpo de Cristo. A glória precisa ser dada a um só, é a Cristo. Precisamos entender, a base é essa. Então, quando nós lemos aqui, mesmo, é nesse sentido, irmãos. É nesse sentido, partindo dessa base. Né? Porque quando a diversidade de pensamentos, de ideias, de propósitos, essa diversidade, ela não pode se chocar com aquilo que é fundamental, que é a base que nós temos em Cristo. Não pode haver diversidade no sentido de destruir a unidade. A diversidade em Cristo, ela edifica. A diversidade egoísta, a diversidade narcisista, ela destrói. Percebem a diferença? A diversidade movida pelo Espírito Santo de Deus, ela edifica e glorifica o Senhor. Quando não é, simplesmente destrói. Olha o que estava começando a acontecer lá entre os gentios. Né? Então, por exemplo, essa palavra que Paulo usa aqui como divisões, faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Essa palavra no original, eu sei, irmãos, às vezes a gente cita essas coisas, dá sono, né? A gente fica com um pouco preguiça, com a mente cansada, mas eu queria muito que a gente entendesse essas diferenças semânticas, porque isso eu considero importante. Então, essa palavra aqui é uma palavra que no grego está relacionada a cisma, né? Que é a xisma ou xismata. Eu vi essa escrita dessas duas maneiras. Mas é uma palavra que poderia ser cisma, mas não cisma no sentido de facção, no sentido de partido, mas no sentido de dissensão.
Então eu vou dar um exemplo para os irmãos. Se a gente for lá no Evangelho de João, lá tem uma questão lá que essa palavra também ela é usada. A mesma palavra. João capítulo 7, ali no versículo 40, era para eu decorar, para eu não precisar ler aqui, mas eu não consegui. Então ali o Senhor Jesus estava falando sobre água viva, quem crê em mim, né, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. E o Senhor traz aquela palavra poderosa, ali no versículo 14 está escrito assim: então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente profeta. 41. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Aí no versículo de 43 vai dizer: assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Essa palavra dissensão é a mesma palavra que Paulo usa aqui no versículo 10. Né? Então ele fala: rogo a vocês que vocês falem a mesma coisa e que não haja entre vocês dissensões. Né? O que parece que essas dissensões, elas se diferem. Vou colocar assim para os irmãos. Literalmente, essa palavra ela significa rasgar. Então, rasgar é o verbo, né? A dissensão seria o rasgo, né? O rompimento. Então, uma rede de pescar, quando ela rasga, o que houve ali foi uma cisma, houve um rompimento, né? Há uma outra palavra para facções e partidos, é uma palavra do grego que é a heresia, que é o haireses, né? E a gente vê essa palavra lá em Gálatas capítulo 5, 20, quando vai mencionar frutos da carne. Então, se os irmãos olharam lá no versículo 20, eu só anotei as palavras aqui, Paulo vai citar os frutos da carne, então ele vai mencionar porfia, que é contenda. Está na mesma linha aqui do que estava acontecendo ali em Coríntios, porque Paulo, no versículo 11, ele vai falar que ele soube da casa de Cloé que haviam contendas entre eles, porfia, né? Vai falar de discórdia, e vai falar de dissensões, cisma, xismata, e vai falar de facções. Eu não sei como é que está na tradução de vocês. Na Fiel, por exemplo, vai falar heresia. Então, facções, heresias, partidos. Né? Eu entendi, irmãos, né, fazendo essas comparações, que talvez essas dissensões, né, não que seja menos grave, mas estava havendo muita disputa, discussões, brigas entre os coríntios. E aí eles estavam rasgando. E aí eu fico pensando que esse rasgo, quando ele de fato ele se rompe, e isso é cristalizado, aí formam-se os partidos, as facções. Então a impressão que eu tenho que lá nos Coríntios estava acontecendo isso. Paulo estava levantando essas questões. Vocês estão brigando uns com os outros, vocês estão disputando uns com os outros, e o que estava acontecendo? A unidade estava se rompendo. Né? Eu nem citei para os irmãos, mas se vocês olharem lá em Marcos, capítulo 1, 19, lá vai falar desse exemplo da rede que se rompe. Né? Lá de João, lá no barquinho, eles estavam reparando as redes. E a expressão é exatamente essa. É cisma, só no sentido de consertar essas coisas. Consertar a cisma. Por que eu estou falando isso? Porque essa expressão que é citada lá no Marcos capítulo 1, versículo 20, a respeito das redes que estavam sendo consertadas, é a mesma expressão que Paulo cita aqui no versículo 10. Antes, ao invés de vocês ficarem aí falando coisas diferentes, brigando e disputando, causando essas dissensões, esses rompimentos, antes
sejais inteiramente unidos. Inteiramente unidos. Essa expressão é a mesma que se encontra lá em Marcos. Eu achei isso muito interessante, não sei se os irmãos acham, mas eu achei isso muito interessante. É a mesma expressão que é usada lá no sentido de refazer a rede, repor aquele pedaço, rasgou, vamos costurar. É como se Paulo estivesse falando, olha, ao invés de vocês ficarem com essas disputas aqui, vamos todo mundo baixar para o nível da cruz. Paulo vai falar disso mais detalhadamente, irmãos. Vamos todo mundo baixar aqui para o nível da cruz e vamos reparar isso. Eu tenho a impressão, irmão, que isso é o que mais acontece entre nós. Não somente entre nós aqui, mas no meio da cristandade. Porque eu entendo que isso é a primeira coisa que acontece. Primeira coisa. Primeiro há disputa, brigas, discussões, que já é um pré-estágio para um rompimento, vamos dizer assim, mais definitivo. Né? Um rompimento onde já não tem mais jeito de costurar. Né? Eu digo, não tem mais jeito humanamente falando, né? Algo já cristalizado, né? E Paulo vai falar assim, olha, falem a mesma coisa. Sejam inteiramente unidos. Reparem as suas redes. Irmãos, em nome do Senhor Jesus é que eu estou falando para vocês. Né? E eu não creio que Paulo aqui está falando, fala a mesma coisa, todo mundo pensando, fazendo a mesma coisa exatamente. Não, é a partir dos fundamentos. Esses fundamentos, eles são importantes, que é Cristo. Cristo é a partir daí. E eu estava coçando aqui para eu entrar num outro aspecto aqui, porque quando nós viramos a página, quer dizer, eu virei a página, né? E Paulo, então, a respeito dessas disputas, dessas dissensões, ele enxergando a rede dos irmãos, aquilo que o Senhor estava construindo ali, Paulo, então, começa a tratar com mais detalhe dessas palavrinhas que ele já estava usando e que, para um bom entendedor, já deveria ser suficiente, principalmente para quem entende exatamente a língua que Paulo estava falando com eles, né? Então Paulo está falando, olha, vocês estão rachando, vocês estão rompendo. Não importa quem está certo, não importa quem está errado. Vocês estão rompendo. E a sugestão de Paulo é, vocês precisam costurar isso aí de volta. Vocês precisam costurar isso. E aí Paulo começa a tratar com eles em vários pontos, e todos eles são muito importantes, e o foco é a sustentação da unidade que nós precisamos ter em Cristo, sendo Cristo o fundamento da nossa fé. O fundamento, a razão por que nós estamos juntos. É Cristo. E daí que Cristo deu mais para alguns e menos para os outros? E daí? Paulo vai tratar dessas coisas. Paulo vai tratar disso. Mas peraí, eu fiz tanto pelo Evangelho, eu não mereço aí um... Paulo vai tratar dessas coisas. Paulo vai tratar disso também. Mas será que esses coríntios já não deveriam ter ficado mais espertos, com tanto poder, com tanta graça dispensada a eles? Paulo vai tratar dessas coisas. Então, Paulo vai discutir mais não vou falar, mais detalhadamente, né? Isso é para pagar a língua, viu, Pablo? Pablo gosta de enrosca nas palavras aqui, quer falar no espanhol, eu não tenho essa desculpa, né? Mas a gente acha graça, né? Mas Paulo vai tratar dessas questões. E se o Senhor permitir, quando nós voltarmos o domingo que vem, o primeiro ponto que eu quero lembrar aos irmãos, que Paulo traz para trazer sustentação à unidade, né, e livrar os irmãos de Coríntios e nos livrar aqui em Belo Horizonte, é nivelarmos na cruz de Cristo. Nivelarmos na cruz de Cristo, irmãos. Isso é urgente. E parece que os coríntios não tinham entendido isso.
né? E aí eu quero trazer esses pormenores, discutir mais alguns pontos, para que a gente não cometa os mesmos erros que os coríntios estavam cometendo. E não pensemos, irmãos, que nós estamos numa situação diferente. Claro, diferente sim, de várias maneiras, mas não pensemos que as armadilhas não sejam as mesmas, né? Não pensemos que essa carta, a maneira como Paulo fala, não, mas assim, estava acontecendo uns negócios lá, mas aqui conosco não está acontecendo dessa maneira. Acontece sim, irmãos. Acontece sim. O Senhor conhece o nosso coração. Sejamos sinceros, né? Sejamos sinceros. Vamos abrir nosso coração. Meditem nisso, irmãos. Meditem nisso. Porque essas disputas que estavam acontecendo lá, o tratamento que Paulo traz é extremamente útil para nós, irmãos. Extremamente útil. E Paulo dizendo para os coríntios, olha, reparem as suas redes. Está rasgando. Reparem. Costurem isso de volta. É o mesmo que Paulo está falando isso para nós. Olha, está rasgando. Por quê, irmão? A gente não precisa ter um grande evento, uma grande situação, né? Para a gente perceber essas coisas. Não, nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Porque disputa, discussão, desconfiança, dissensões. Irmão, nós vamos falar que isso não acontece no nosso dia a dia. Também não precisamos só olhar entre nós. Olhem para a igreja do Senhor. A gente vê disputa o tempo inteiro, um querendo aparecer mais que o outro. As preocupações são várias, menos glorificar aquele único que é digno, que seja dada a ele toda a glória. Preocupação pode ser qualquer outra coisa, menos essa. Então, irmão, nós vamos ter a oportunidade de meditarmos de uma maneira mais calma e detalhada nesses pontos que Paulo trata com os coríntios, né? Eu não desejo, irmão, entrar em esgotar, é claro que não, porque há muita riqueza. A minha ideia é mais no sentido mais geral, né? Mas há muita riqueza, e muita riqueza que dá para ser explorada, né? Expandida, e de maneira que possamos colocar no lugar que Paulo estava querendo colocar os coríntios, que é calçar neles as sandálias da humildade, né, para evitar que eles se ensoberbecessem. Né? E a dica, irmão, de novo, é nós olharmos para a cruz de Cristo, e aí nós vamos entender, né, esse estado de sujeição àquele que é o nosso Senhor. Era deles e é nosso também. Amém, irmãos? Então que o Senhor nos abençoe, ainda teremos um tempo junto ali, essa semana. Meditem sobre isso, leiam lá os capítulos 1, 2, 3 e 4, para os irmãos terem essa visão global do que Paulo está recomendando para aqueles que estavam rachando entre eles, para aqueles que estavam, como eu posso dizer, para aqueles que estavam implodindo uma situação de inteireza que era Cristo, ali no meio deles. Leiam lá que os irmãos vão ver muito claramente as recomendações que Paulo estava dando a eles. Amém. Vamos ter mais uma palavra do Senhor, uma palavra de oração. Senhor, obrigado por esse tempo que nós tivemos juntos agora pela manhã, fazendo esse exercício de compreender o que estava acontecendo ali entre os irmãos, o que estava no coração de Paulo, o que Paulo ainda pretende, Senhor, conversar com eles, as urgências, os riscos, Senhor, que nós temos, aqueles caminhos que muitas vezes, Senhor, nós caminhamos também no mesmo caminho, Senhor. Eu oro para que o Senhor tenha muita misericórdia de nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor, olhar para Ti, olhar para a Tua cruz e que sejamos livrados, Senhor, desses lugares altos, Senhor. Livra-nos, Senhor, e que nós sejamos inteiros, Senhor, na Tua presença. Livra-nos de ter um coração
partido, um coração dividido, Senhor, mas estejamos dispostos, Senhor, a buscar o Senhor com um coração inteiro, Senhor. O Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.